Na semana passada aconteceu a 80ª reunião do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais de todo o Brasil. E essa reunião foi lá na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. E sabe qual foi um dos pontos mais debatidos nessa reunião dos presidentes de TRS? O concurso unificado que está sendo organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E da ata dessa reunião, nós conseguimos extrair muitos pontos importantes sobre esse concurso. Mas, na minha opinião, existem 5 pontos que são sensacionais. Fala concurseiro, fala concurseira, professor Fabiano Pereira, passando por aqui para deixar mais um vídeo para você. Você que agora já está contando nos dedos, né? A data da prova do concurso unificado TSE já está confirmada, falta só o dia certinho, mas vai ser em outubro de 2023, então não dá para perder mais tempo não. E você já sabe que toda segunda e quinta a gente tem um vídeo novo aqui no canal, então se você ainda não se inscreveu, clica aí, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, viu? Porque toda vez que o YouTube divulgar um novo vídeo, ele vai te notificar. Há bastante tempo eu venho falando aqui sobre a necessidade de você focar, concentrar os seus esforços nesse concurso que vai ser o maior concurso de tribunais de todos os tempos. Esse concurso unificado do TSE. E a cada dia que passa, o que era mera especulação começa a se tornar realidade. Hoje, inclusive, nós já temos a confirmação das provas desse concurso unificado do TSE para outubro de 2023. Na semana passada, por exemplo, lá na belíssima cidade de São Luís do Maranhão, aconteceu a 80ª reunião do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Essa é uma reunião tradicional que acontece regularmente entre os presidentes dos tribunais para tratar de assuntos que são de interesse comum, a justiça eleitoral. E nessa reunião foram tratados muitos pontos pertinentes ao desenvolvimento e evolução da justiça eleitoral. Mas existem 5 pontos que são muito importantes para quem está se preparando para esse concurso unificado e que eu gostaria de explicar cada um deles aqui para você se organizar melhor. O primeiro ponto é que o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral confirmou que o edital está previsto para agosto, esse edital do concurso unificado, e provas em setembro ou outubro. Eu sei que muitos leram essa matéria, muitos leram essa ata e ficaram, mas como assim? O edital publicado em agosto, prova já em setembro, um mês de diferença? Eu particularmente entendo que quando o diretor-geral apresentou essa informação, ele não disse ali pontualmente, edital tem que ser publicado em agosto, prova em setembro, outubro. Não, ele deu assim, meio que uma previsão, sabe? Então é lógico que o TSE, gente, ele vai dar pelo menos ali uns 90 dias. Vou dizer pelo menos, mas mais ou menos uns 90 dias entre a data da publicação do edital e as provas. Mas o que ele quis dizer, na minha opinião, é o seguinte, o edital vai sair. A nossa expectativa é que o edital seja publicado em agosto e provas logo na sequência. Quando é que vão ser as provas? Não sei se vão ser outubro, novembro. Entende? Porque até lá ainda tem muita coisa para acontecer. Não existe um cronograma previamente estabelecido. Esse cronograma ainda não existe. Inclusive, os presidentes de TRS até assinaram ali uma menção para cobrar do TSE um cronograma com datas pontuais sobre esse concurso. E esse é um ponto bastante positivo, porque assim que esse documento chegar até o TSE, provavelmente, aí sim o TSE vai constituir a comissão e vai elaborar esse cronograma. Então os candidatos vão saber com clareza quando é que vai ser publicado o edital, quando é que vão ser aplicadas as provas, mas por enquanto vamos manter essa informação que foi dada pelo diretor-geral do TSE. Edital em agosto, em provas em outubro. Pelo menos a gente pode se organizar com relação a isso. Um segundo ponto, e esse aqui, gente, talvez tenha sido o mais importante debatido nessa reunião e que foi colocado em ata, é a possibilidade de criação de novos cargos para a justiça eleitoral. Gente, não sei se vocês estão estudando há mais tempo esse concurso unificado do TSE, ou se está começando agora, ou nem começou ainda, está pensando ainda em começar, mas é o seguinte, quando se criam novos cargos para a justiça eleitoral e depois esses cargos são distribuídos para todos os TRS, isso significa mais nomeações durante o prazo de validade do concurso. No último edital do TRE de São Paulo, com a publicação do edital, nós tivemos menos de 50 vagas para técnico no edital. Mas você sabe quantos candidatos foram nomeados durante o prazo de validade do concurso? Mais de 500 candidatos. Em grande parte, isso se deve ao fato de ter sido publicada uma lei criando 225 cargos somente para o TRE de São Paulo. Então olha que bacana.
Vamos supor que cada TRE, é um exemplo, tá? Seja contemplado aí com 100 vagas. 100 vagas não é nada de especial para um TRE de Minas, não é nada de extraordinário para um TRE de São Paulo, mas se a gente multiplica isso aí por 27 TREs, é vaga que não acaba mais. Então a minha recomendação para você é: se esforce, coloque o seu nome na lista, porque a gente tem uma excelente expectativa de nomeações em relação a esse concurso unificado do TSE. Ah, professor, mas isso vai fazer com que muita gente se interesse por esse concurso e a nota de corte vai subir. É claro que sim. Você acha que você é o único, a única que estão de olho nesse concurso? É por isso que você tem que fazer a sua parte. E, na minha opinião, sabe o que significa fazer a sua parte? É chegar no dia da prova e acertar pelo menos 90% das questões de prova. Ah, professor, mas eu estou muito distante disso ainda, comecei a ter pouco tempo, ou então eu estudo há muito tempo, mas eu não consigo evoluir, eu estou travado nos percentuais de 70%, 80% de acertos. Preocupa não, porque eu posso te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. Na minha mentoria, a sua única função vai ser sentar e estudar. Todo o restante é conosco. Nós vamos elaborar um planejamento de estudos para você. Nós vamos dizer exatamente o que você vai estudar dia após dia. Nós vamos te ensinar um método para você aprender a memorizar o conteúdo e acertar 90% das questões no mínimo. Agora, você tem que querer. Então clica aqui, preenche o formulário, que em breve eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato com você para explicar com um pouquinho mais de detalhes como funciona a mentoria. Um terceiro ponto que constou em ata foi a possibilidade de criação de 565 cargos para analista judiciário da área de TI. Então, se você é da área de TI, abra o olho, porque, gente, já pensou 565 vagas, uma tacada só, é a chance que você estava procurando. Um quarto ponto, e esse a gente vai conversar um pouquinho mais detalhado lá na frente sobre ele, é que em julho de 2023 se encerra o prazo para devolução de servidores requisitados e cedidos que já estavam trabalhando na Justiça Eleitoral há bastante tempo. Uai, professor, o que é esse negócio de requisitado, cedido? Não estou entendendo. Gente, é que a Justiça Eleitoral, ela tem em seus quadros servidores de outros órgãos e outras entidades. Pessoas que não fizeram concurso para a Justiça Eleitoral, mas hoje contribuem com a Justiça Eleitoral, já que faltam no quadro da Justiça Eleitoral uma quantidade muito grande de técnicos e analistas. Vou te dar um exemplo. Lá onde eu trabalho, nós somos 4 servidores nesse exato momento. Somos eu, que sou analista, tenho uma técnica, e tem mais 2 servidores municipais que foram requisitados. A requisição é um ato obrigatório. Então o juiz chega e fala assim, olha, INSS, preciso desse servidor trabalhando lá com a gente na Justiça Eleitoral. É requisição. E o INSS, concordando ou não, esse servidor vai vir trabalhar provisoriamente na Justiça Eleitoral. E isso acontece, gente, em todos os TREs do Brasil, porque existe uma lei permitindo e autorizando as requisições. E também existe uma lei permitindo as cessões. A cessão já é diferente, cessão é um empréstimo de servidor para a Justiça Eleitoral, não é obrigatório, mas é uma parceria que se faz, digamos assim, em sentido amplo, né? Uma parceria, um convênio, uma parceria em que o município cede servidores para trabalharem na Justiça Eleitoral, por exemplo. Mas o fato é que se chegar um momento que o TCU bateu o martelo e falar assim, ó, todos os servidores requisitados ou cedidos vão ter que ser devolvidos para os órgãos de origem. Cara, a Justiça Eleitoral ou realiza concursos para novos servidores, para substituir esses servidores que estão saindo, ou então a gente vai travar o processo. Não tem como fazer uma eleição hoje somente com os servidores do quadro da Justiça Eleitoral. Não tem como, porque, gente, eleição é uma coisa muito complexa. Então, uma hora, isso vai ter que ser resolvido. É por isso que eu estou batendo na tecla. Coloca o seu nome na lista, porque é muito grande a chance de a gente ter uma quantidade de nomeações bem superior àquela que nós estamos estimando aqui há bastante tempo. E pegando o gancho, é justamente esse o quinto ponto que eu quero abordar. Olha, gente, em 2005, nós tivemos um cenário parecido com o cenário que nós temos hoje. Que cenário é esse? Nós tivemos um concurso para a Justiça Eleitoral, porque até então a Justiça Eleitoral tinha pouquíssimos servidores no seu quadro. Aí, em 2004, se não me engano, 2004, foi publicada uma lei dizendo em todo cartório eleitoral tem que ter pelo menos um técnico e um analista. Então foram feitos vários concursos, 2004/2005, para trazer esse técnico e analista pelo menos para os quadros da Justiça Eleitoral. E aí, nós tivemos uma nomeação gigantesca de candidatos. Foi a maior leva de nomeações da história da Justiça Eleitoral. E, ao que tudo indica, isso pode voltar a acontecer.
Pode ser que nós tenhamos milhares e milhares de nomeações, quando somos todos os TREs do Brasil, justamente por isso. Porque pode ser que nos próximos anos, essa situação dos requisitados cedidos, ela seja regularizada, ela seja resolvida. Então o meu conselho para você é, não perde tempo não. Não perde tempo não. Começa a focar nesse concurso, se concentre, dedique-se. Todo dia quando se acordar, você já coloca assim, ó, um dia a menos para eu assinar o meu termo de posse. Uma das vagas é minha. Mantenha os olhos vidrados nos seus percentuais de acertos. Se você, por exemplo, resolveu uma bateria de questões e você ficou com percentuais de acertos inferiores a 80%, não aceita, cara, não aceita. Bate o olho e fala, eu vou melhorar. 80% não é um percentual de quem quer ser aprovado nos primeiros lugares. Eu tenho que acertar pelo menos 90%. Essa tem que ser a pegada. Você tem que ser realista. Você tem que olhar os números e parar de chorar. Se você olhou os números e ficou com 80%, 82%, 85% de acertos, não precisa chorar. É simplesmente você ter a certeza de que você precisa melhorar. E aí você vai buscar informações, buscar conhecimento para melhorar aquilo, elevar os percentuais de acertos. É assim que você vai assinar o seu termo de posse, seja no cargo de técnico ou analista da Justiça Eleitoral. E eu vou te ajudar a chegar lá. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários, porque eu vou estar à sua disposição para te ajudar no que for necessário. Bons estudos, sucesso! E conta comigo nessa jornada. Um grande abraço. Até mais.